Fala galera, nessa questão da Unesp, ele dá pra gente uma curva que começa ali no ponto U e passa por pontos aqui no meio, N, E e S, até chegar no ponto P. E ele quer que você determine qual que é a área debaixo dessa curva, o que não é uma coisa muito fácil de fazer, né? Então ele sugeriu que a gente fizesse algumas aproximações para chegar em algum valor, né, próximo da área correta. E na própria figura tem alguma sugestão de como essa divisão vai ser feita, de como esse cálculo vai ser feito. Ele propôs que você dividisse a área debaixo da curva em 3 polígonos. 2 trapézios aqui no começo e um triângulo no final. Então, como é que a gente calcula a área do trapézio? A área do trapézio ela é dada por base maior mais base menor, tudo isso vezes a altura, dividido por 2. Lembrando que para o trapézio, a gente chama de bases os lados que são paralelos. E a altura é a distância entre essas bases. E no caso do triângulo, a área vai ser dada por base vezes altura dividido por 2. Então, os dados que você precisa já estão todos ali na figura. A questão de você saber reconhecer qual medida vai servir para qual coisa. Normalmente, a gente está acostumado a enxergar o trapézio com as bases na horizontal, né? Mais ou menos desse jeito, nesse formato. E aí a altura seria a distância entre as bases, o que significaria que a altura seria uma medida que está na vertical, por exemplo, assim. E ele tentou te confundir, colocando o trapézio numa posição diferente da posição que a gente está acostumado a enxergar. Mas você não vai ser confundido, certo? Porque quando ele coloca essas bases aqui, os lados paralelos na vertical, isso significa que a altura fica na horizontal. Se você percebeu isso, não tem mais nada para causar muitos problemas aqui nessa questão. Se tiver dificuldade de enxergar, não tem problema. Você pode sempre virar a sua folha de modo a deixar o trapézio numa posição que seja mais fácil de enxergar. E aí vamos lá partir para o cálculo dessa área. Então a área será a soma da área dos dois trapézios e do triângulo. Do primeiro trapézio, a base maior é 11,5. Vou somar com a base menor, que é 10,5. Multiplicar pela altura, que é o 5, e dividir por 2. Para o segundo trapézio, a base maior é 10,5. Né? A base maior do trapézio do meio está apoiada sobre a base menor do trapézio de baixo. A base menor é o 2, a altura continua sendo 5. Tudo isso dividido por 2. E o triângulo tem base 2 e altura 5. Então isso daqui vai ficar 11,5 mais 10,5, que é 22. Esse 22 pode naturalmente ser simplificado com o 2 de baixo, para virar 11. Aqui no meio eu tenho 12,5 vezes 5. Tudo isso dividido por 2. E por último, a gente tem 2 vezes 5 sobre 2, que dá 5. 11 vezes 5 é 55. 12,5 vezes 5 fica 62,5, que dividido por 2 vai ficar 31,25, mais 5. Opa, conseguimos. 55 com 5 é 60, com 31,25, 91,25 centímetros quadrados vai ser sua resposta final. E você consegue encontrar essa resposta na alternativa D. Beleza? Espero que você tenha gostado da explicação. Até mais.